Eu mais uma vez quero saudar os irmãos, né, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus também pelo nosso pastor Sebastião, né, que é o pastor dessa igreja. Que Deus esteja abençoando o seu servo, né, que está hoje na Igreja Batista, lá em Bom Conselho, né, com a missão de pregar a igreja, a nossa igreja, né, que nós fazemos parte daquela igreja, vocês também fazem parte daquela igreja, a Igreja Mãe, a Igreja Batista, lá em Bom Conselho. Nós temos congregações em Rainha Isabel, temos em Lagoa do Ouro, nós temos em Barra do Brejo e temos aqui também em Terezinha. Estamos formando essa congregação, aliás, já está formada. Vamos continuar para que ela cresça mais e mais, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, irmãos? Então nós honramos a Deus pelo nosso pastor, que tem sido um homem de Deus. Eu conheço o meu pastor há 30 anos que eu me converti ao Evangelho através dele. Ele teve a ousadia, eu posso até dizer assim, de ir na minha casa, eu casado novinho, a esposa estava grávida da primeira filha minha, que é Sara, e ele foi lá e a gente começou a estudar a palavra de Deus. E ali a gente, por vários dias, estudamos a palavra de Deus até o momento em que ele fez um apelo: Zé, você quer entregar sua vida a Jesus? E eu algumas vezes dizia não, mas ele continuou na minha casa ensinando a palavra de Deus. E depois dos quase 2 ou 3 meses, ele fez o apelo de novo. Nós já tínhamos começado o Evangelho de Mateus, já íamos no capítulo 13 de Mateus, 12 a 13 mais ou menos. E eu disse: pastor, é o seguinte, hoje eu tenho certeza de que o que estou fazendo está errado. Eu não conhecia a palavra de Deus, mas durante esse período que eu estou estudando com o Senhor, eu estou aprendendo. E hoje eu sei que eu estou errado onde eu estou congregando. Eu era católico, eu vivia lá na igreja, e eu não conhecia os ensinamentos da palavra de Deus, que a própria igreja tem também a Bíblia Sagrada, mas infelizmente os sacerdotes não ensinam aquilo que estava na Bíblia Sagrada. E ele começou a me ensinar, e eu tirei todas as dúvidas sobre a adoração de santos, sobre procissão, sobre Deus, né, sobre Jesus Cristo, sobre a Virgem Maria, né? E aquilo ali eu fui perguntando e fui aprendendo. Chegou um momento que eu disse: pastor, realmente eu estou errado, mas eu quero dar uma palavra e quero cumprir. Mas como assim, Zé? Eu digo: pastor, eu sei que eu estou errado, a palavra de Deus está certa, eu quero honrar o Senhor Deus, quero seguir os ensinamentos de Jesus. Mas eu vou fazer o primeiro seguinte: eu quero primeiro deixar as coisas que eu fazia de errado. Eu bebia, não fumava logo de jogo, mas deixei. Eu bebia, gostava de festa e fazia coisas que desagradavam a Deus. E naquele momento, ele olhou para mim e disse: vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que nós já tínhamos estudado. E ele disse: vamos ler de novo. Aí o versículo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Aí ele voltou e disse: o que é que Jesus está te dizendo nessa palavra? Pastor, ele está dizendo: vinde como estáis. Aí ele disse: muito bem, então você venha como está. Você vindo como está, você vai aprender de Jesus. Quando você passar a aprender de Jesus, você vai ter força suficiente para deixar aquilo que você disse que quer deixar. Porque sem Jesus, irmãos, jamais eu deixaria, jamais você deixaria aquilo que você faz. Primeiro passo para a gente deixar as coisas erradas é aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador. Foi como vocês fizeram, pois como eu fiz. E daí por diante, Deus foi me dando força, eu fui praticando a palavra, fui vivendo, e graças a Deus deixei aquilo que era contra a vontade do Senhor. Não sou perfeito, ainda pode acontecer de eu pecar, porque nós pecamos por pensamentos e palavras, mas nós não temos mais prazer de viver no pecado como a gente vivia. Porque no momento que você aceita Jesus, você passa a respeitar Jesus. Queridos, eu quero só pedir aos amados que, quem está com a Bíblia na mão, que abra lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13. Apenas o versículo 13. Jeremias, capítulo 29, o versículo 13, que nos diz a palavra do Senhor. E quem não está com a Bíblia, né, acompanhe. É uma palavra muito linda. Jesus, do Senhor Deus, ele dizendo que estava presente, que ele quer abençoar as pessoas. O que falta é as pessoas ser sinceras com Deus. O que falta é as pessoas buscar verdadeiramente a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá no capítulo 29 de Jeremias, versículo 3, nos diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscar de todo o vosso coração. Veja bem o que aqui diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amados, foi o que eu fiz. No passado, quando eu fui interrogado pelo meu pastor, que hoje é meu pastor, ele perguntou: Zé, o que é que tu falta para você entregar a sua vida a Jesus? Eu digo: pastor, eu quero cumprir com a palavra de Deus, eu quero honrar o nome do Senhor, mas eu quero deixar as coisas que desagradam. Foi quando ele disse: então você venha como você está. Foi naquele momento que eu levantei a mão para Jesus e disse: pastor, eu aceito Jesus. E naquele momento, irmãos, eu comecei a examinar as Escrituras, eu comecei a buscar em Deus a minha salvação, e graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem me transformado, e a sua palavra tem sido meu alimento diário na minha vida. E com a palavra de Deus, Deus tem me dado força, eu tenho deixado as coisas que eu praticava. Através da palavra de Deus eu tenho tido força para não praticar as tentações que surgem nas nossas vidas, porque nós somos tentados. Eu tenho força para não mais fazer aquilo que desagrada a Deus, porque tenho me alimentado desta palavra diariamente durante meus 30 anos que Deus me deu até o presente momento. Então isso é o suficiente que vocês têm que fazer. Então o Senhor Deus aqui, ele estava dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O que Deus estava dizendo aqui, irmão? O que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Que quando nós buscamos a Ele com a sinceridade do nosso coração, Ele se deixará achar. É como diz o profeta Isaías 55:6, né? Que quando nós buscamos a Deus, Ele se deixará achar. Ou seja, quando nós somos sinceros com Deus, Deus imediatamente Ele vai nos abençoar nas áreas que nós queremos, e principalmente na área espiritual. Ele nos abençoará com sua salvação, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, o que estava acontecendo aqui na época do profeta Jeremias era que o profeta Jeremias foi chamado um jovem ainda para pregar o evangelho. E naquele momento a nação judaica, a nação de Jerusalém, o povo estava se afastando do caminho do Senhor. E Jeremias foi chamado por Deus para profetizar aquele povo, para que aquele povo se convertesse, para que aquele povo voltasse aos caminhos do Senhor, como eles viviam logo no começo, quando Deus assim o tirou da terra do Egito. Todo Israel, Deus tirou da terra do Egito para levar para a terra de Canaã. E aquele povo blasfemaram contra Deus, muitos deles morreram até chegar à terra de Canaã. Chegando lá, aquele povo passaram a viver, mas aquele povo, eles continuaram a voltar os seus sentimentos, a praticar aquilo que desagradava a Deus. E Deus, por várias vezes, com vários profetas, Deus anunciava ao povo: olha, povo, se arrependa, porque vocês estão saindo do meu caminho. E eles deixaram de ouvir a palavra de Deus, passaram a ouvir outros profetas que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor. Então foi o que aconteceu conosco. Nós, nos passados, antes de nós recebermos Jesus, nós vivíamos numa tradição religiosa que não ensinava a palavra de Deus. São profetas que pregavam aquilo que não está na Bíblia Sagrada, pregavam aquilo justamente para agradar o nosso coração. E quando nós ouvíamos aquelas coisas, a gente praticava, porque nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. Mas no momento em que nós passamos a fazer a vontade de Deus, conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, nós temos uma vida que agrada a Deus, porque Deus, Ele vai nos usar, Deus vai colocar em nós o seu Espírito, e Ele vai nos abençoar, e você passa a compreender a palavra de Deus, e você não passa mais a praticar aquilo que nós praticávamos anteriormente. Foi o que aconteceu com o povo judeu, com o povo de Israel. Esse povo, eles saíram dos caminhos do Senhor, e Deus levantou o profeta Jeremias: Jeremias, vai lá, prega, anuncia o povo, porque eu vou destruir, eu vou fazer com que aquele povo seja aprisionado, eu vou prender, eu vou castigar esse povo. E Deus prometeu castigar o povo, e o povo não levaram a sério. Sabe o que o povo fizeram, amados? O profeta Jeremias foi lá pregar, pregou várias vezes. O profeta Jeremias chorava, o profeta pediu até para ser morto, amaldiçoou até o dia do seu nascimento, porque cada vez que ele pregava o povo não aceitava a sua palavra. E ele sofria com aquilo, ele sofria com o que o povo ia passar. Porque, irmão, uma coisa é você sofrer sem saber
o que está acontecendo, mas outra coisa é você sofrer sabendo por que você está sofrendo. E muitas vezes o povo endurecia o coração, não cria na palavra de Deus através do profeta e praticava as coisas que Deus agradava, que desagradava a Deus. Mas Deus, por amor, sempre ia lá: Jeremias, diz o povo que não faça isso não, porque eu vou castigar. Mas antes de eu castigar, eu quero que eles voltem, porque, irmão, quando nós nos arrependemos, Deus, ele vem ao nosso socorro. Deus, aquilo que Deus tentava fazer contra nós, Deus não vai fazer mais. Por quê? Porque Deus, ele não destrói, Deus não mata aqueles que se arrependem. Deus, ele é fiel, ele nos ama. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus imediatamente ele volta atrás, porque ele nos ama, por amor a nós, ele perdoa. Ele não faz aquilo que ele tentava fazer. Mas o que aconteceu? O povo aqui não deram ouvido. O que aconteceu? O povo foi levado a Babilônia. Foram presos por 70 anos para ser escravo de um homem incrédulo, como era o rei Nabucodonosor. E ali começaram a chorar, começaram a lamentar as bênçãos que Deus colocou nas suas vidas. E eles, por não dar ouvido, foram para uma terra ser escravo de um povo onde eles não eram escravos, onde eles eram um povo abençoado, era um povo judeu que vivia em Jerusalém, com a proteção de Deus e do seu rei, que ali também estavam em ordem do Senhor. Mas os profetas não levaram, os israelitas não levaram a sério a palavra do profeta Jeremias. E ele foi, por isso foram castigados. E Deus levantou o rei Nabucodonosor para que levasse, invadisse Jerusalém. Jerusalém foi invadida e foi destruída. E naquele momento, aquele povo que foi destruído, muitos deles morreram e a maioria deles foram levados cativos. E lá ficaram presos por 70 anos. Mas no final dos 70 anos, foi quando Deus disse ao profeta que eles fossem lá, anunciassem, que também o profeta foi preso também. Dissesse o povo lá, que o povo ali onde estavam procurasse a paz da cidade, procurasse fazer com que as pessoas que estavam ali tivessem aquela paz, e eles buscassem promover a paz até o tempo que Deus determinou que eles iriam passar naquele lugar. E justamente foi quando Deus disse: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus estava dizendo: olha, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser salvos. Agora, o que você tem que fazer é você se arrepender, é vocês me buscar de todo o vosso coração. Se assim vocês fizerem, vocês serão abençoados, vocês voltarão a morar na terra deleitosa, na terra que mana leite e mel, justamente a terra que eles tinham saído por causa da sua dureza de coração. Queridos, voltando para nossos dias atuais, o que nós aprendemos com isto? Amados, Deus, por meio de Jesus Cristo, ele foi preparar um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque esse céu e essa terra que nós vivemos, a Bíblia diz que ela vai ser desfeita. O mundo vai ser destruído. Nós já estamos vendo os acontecimentos que estão acontecendo no fim dos tempos. Jesus disse que quando começar a acontecer guerra, rumores de guerra, fome, nação contra nação, reino, destruição, terremoto, doenças, epidemia que está acontecendo, ele diz que isso é o sinal da sua volta, porque ele vem buscar agora um povo que realmente crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. Então esse povo que vive aqui na terra, a maioria deles não quer Deus, mas aqueles que se encontram com Deus, aqueles que entregaram a sua vida em Jesus e perseveram em Jesus Cristo, Jesus vem buscar para morar na Canaã celestial, porque a Canaã terrestre era a Canaã que manava leite e mel, que era um lugar bom. O povo foram morar lá, mas não levaram em consideração e terminaram sendo presos por 70 anos. Depois Deus tira do cativeiro e coloca eles para eles voltar. Mas depois que o profeta Jeremias morre, se vocês verem, aqui não está dizendo não, mas há na história que o próprio profeta Jeremias, eles foi morto, queimado em um tacho de azeite, por pregar a palavra de Deus. E aqui no profeta Jeremias, do capítulo 27, 28, do capítulo 26 para cá, fala que Jeremias, algumas vezes ele foi levado para ser morto pelo próprio povo que ele pregava. Ele pregava a palavra de Deus lá no meio do povo, e o povo com raiva foram matar o profeta Jeremias. E Jeremias por muitas vezes foi livrado através dos seus anciões, mas no final da sua vida ele terminou morrendo queimado por pregar a palavra de Deus. Então o que é que a gente está aprendendo com isso, irmãos? Vai chegar um dia que eu e você vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos por ser crente.
por ter a palavra de Deus, a própria perseguição vai surgir na nossa própria casa. Jesus diz lá em Mateus 10:34 que o inimigo dos homens será da sua própria casa. Ou seja, você aceitou Jesus, seu pai e sua mãe não aceitou Jesus. Você que é pai e mãe aceita Jesus, mas seu filho também não aceita. E vai haver essa guerra. Mas justamente Jesus diz: aqueles que perseveram até o fim, este é o que vai ser salvo. Por quê, irmãos? Porque na vida de Jesus, quando ele voltar, ele vai levar só aqueles que estão preparados com eles. A Bíblia diz que vai estar dois em uma casa, vai estar dois dormindo, vai subir um e o outro vai ficar. Vai estar duas pessoas trabalhando no campo, uma vai ser levada e vai ser deixada a outra. Vai estar duas pessoas caminhando, uma vai ser arrebatada e outra vai ficar. Por quê? Porque aqueles que ficaram não levaram a sério a palavra de Deus, mas aqueles que foram arrebatados, eles vão morar no céu. Justamente se refere ao quê? Ao dia do arrebatamento que Jesus veio buscar. A Bíblia diz que Jesus veio buscar o seu povo, aqueles que entregaram a vida a Jesus e aqueles que permaneceram fiéis. Então, meus amados irmãos, quando o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o segredo é esse, irmão, é você buscar Deus, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é você ser sincero com Deus. Se você buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, você vai ser abençoado. Os sonhos que você tem, que todos nós temos sonho, a irmã tem sonho, eu tenho sonho, o irmão tem sonho. Meu sonho é ser abençoado nessa terra, meu sonho é ter uma vida abençoada para abençoar outras pessoas. Se você sonha, meu irmão, de ter um patrimônio, uma coisa, Deus vai te dar. Amém. Agora lute, trabalhe, seja honesto, mas honre o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus de forma nenhuma. Lute, meu irmão, faça a sua parte. Está difícil de emprego, busque, que Deus vai abrir porta. Deus abre porta para aqueles que honram o nome do Senhor. Quando menos se espera, você vê o chamado da sua casa. Agora honre a Deus, mostre a diferença, mostre que Deus mudou sua vida, e Deus vai te abençoar, e você vai ser essa pessoa que Deus chamou para glorificar o nome dele. Portanto, meus amados irmãos, creia nessa palavra, acredite que Deus, nosso Pai, Ele nos chamou para que o nome dele seja glorificado. Quando nós aceitamos Jesus, é para nós glorificar o nome dele, é para que o nome dele seja abençoado, para que o nome dele seja santificado através da nossa vida cristã, através da nossa transformação na nossa vida. Ou seja, o crente ele tem que ser diferente das coisas do mundo. No momento que você aceita Jesus, você pede força a Deus para lutar, para ser diferente do que você vivia, do que você era antes. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, seu pecado, irmão, a Bíblia diz que Deus nos perdoa o nosso passado, Ele apaga todas as nossas transgressões. Dali por diante você agora vai ter uma nova história. O que você fizer daqui para frente vai ser anotado no livro da vida. Vai ter livros e livros que vai ser anotados, como fala em Apocalipse capítulo 20. Se vocês quiserem ler em casa, é bom você ler. Ele fala que vai ter livros e mais livros, que vai estar registrado tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E depois Deus vai nos julgar pelo livro da vida, que vai ser a sua palavra. Ele vai nos confrontar com ela e vai ver se realmente nós andamos de acordo com a palavra de Deus ou não. Então nós vamos receber a bênção da salvação ou da condenação, dependendo de como nós vivemos a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, como ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. Lá em Mateus, irmão, no capítulo 22, Mateus 22, versículo 37 a 40, Jesus também foi interrogado a respeito do grande mandamento da lei. Jesus chegou, estava pregando ali, e os saduceus, os fariseus chegaram diante de Jesus e perguntaram: Senhor, qual o grande mandamento da lei? E Jesus olhou para aqueles homens e disse: olha, o maior mandamento da lei honrarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o quem? A teu próximo como a ti mesmo. E outra palavra, Jesus está dizendo: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, quando nós amamos a Deus de todo o coração, o que é que Jesus está dizendo? Que no nosso coração não vai caber mais outro ser. O nosso coração vai ser o trono de Jesus. Nosso coração não terá mais outros deuses,
Porque a Bíblia diz que só um Deus perfeito e santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amar a Deus de todo o coração é você ser sincero com Ele, é você ter Ele em primeiro lugar na sua vida, é você ter Ele como o único Senhor da sua vida, e você vai ser essa pessoa abençoada. Porque Ele diz que quando você ama a Deus de todo o coração, você não está dando espaço para ninguém, só para Deus. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu tenho que amar meu próximo. Então, amar o próximo é uma prova de que nós amamos a Deus, seja ele quem for. Não, mas fulano me feriu, fulano me machucou. Irmãos, esqueça, perdoe, mesmo que ele não queira o perdão, mas você fazendo a sua parte, você perdoando, Deus vai perdoar você e você vai ser abençoado para morar no reino do céu. Porque o perdão, irmão, tem que ser constante em nossa vida, porque Jesus mandou amar os nossos inimigos e orar também por aqueles que estão nos perseguindo. Jesus mandou: ore por seus inimigos e ore por aqueles que lhe perseguem. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que lhe perseguem, porque você fazendo assim, você está cumprindo com o mandamento do Senhor, que é amar a Deus de todo o coração e o seu próximo como a ti mesmo. Foi por isso que o profeta aqui diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, eu tenho certeza, se nós fizermos assim, você vai ser abençoado. Você já está abençoado, irmãos. Vocês aqui já são abençoados, porque vocês receberam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Agora a bênção maior vai acontecer na prosseguidade dos ensinamentos. Você vai ver dia a dia acontecer bênção nas suas vidas, se vocês continuarem sendo fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Então, buscar a Deus de todo o coração, irmãos, é isso, é buscar o Senhor com suas forças, renunciando cada dia mais aquilo que desagrada a Deus, e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, porque Deus nos chamou para a gente fazer a vontade dele. É assim que Deus é glorificado, porque se eu glorifico ou não, ele é glorificado, ele é Deus. Então, como nós fazemos para que Deus seja glorificado? Através da nossa vida, é vivendo a sua palavra, é obedecendo e praticando os seus ensinamentos. Que Deus, irmão, continue a nos abençoar, que vocês continuem, meus queridos, seja firme, continue firme, e todo dia, irmão, todos os momentos das suas vidas, leia um pouquinho a palavra de Deus, ore a Deus, peça força a Deus. Se acontecer que alguém errou, fez alguma coisa, que cometeu algum delito contra Deus, peça perdão, porque a Bíblia diz que quando nós erramos, pedimos perdão: Senhor, me perdoe, eu errei. Não tenha mais prazer no pecado, não. Cresça no nome de Jesus, honre o nome de Jesus. Ele tem bênção, irmão. Deus tem bênção para a nossa vida, mesmo nessa terra que nós estamos vendo aí. Irmão, o que está acontecendo hoje, você vê, não tem mais paz não. O desemprego está grande, as coisas que estão acontecendo no mundo estão sendo coisas terríveis no mundo. Hoje é prostituição, homossexualismo, é droga, tudo que não presta está acontecendo. Até para nós que somos cristãos, quando nós olhamos assim, a gente sente vergonha. Imagine Deus, quando Deus não sente, mas Ele está aguardando a completar o número dos salvos para ele levar para a glória celestial. Amém. Porque ele vem buscar, e nós queremos estar lá, irmão. Eu quero estar lá, irmãos, nós queremos estar lá. Vocês também querem estar lá. Então vamos continuar firme, irmão, buscando a Deus de todo o nosso coração, para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nas vossas vidas, que vocês continuem firmes, irmão. Não desistam, irmão. Venham cada vez mais à igreja, convide pessoas, fale com as pessoas do amor de Deus. Cresça que um dia, irmão, essa igreja que está aqui, ela vai ser uma grande igreja aqui nessa cidade, porque nós vamos trabalhar para que o nome de Jesus seja glorificado, porque não é o trabalho nosso, irmão, não é minha, a igreja é do Senhor. Então, se é do Senhor, nós somos dele, nós vamos fazer com que esse nome do Senhor seja glorificado. Vocês vão ver esta igreja crescer futuramente, ela alcançar centenas de pessoas, irmão, nesta cidade, para louvar o nome de Jesus através da igreja batista aqui de Terezinha, porque Deus nos chamou para fazer essa obra, porque esta obra é dele, irmão, e a tendência dela é cada vez mais crescer. Creia, meu irmão, vamos trabalhar. Faça como nosso pastor, quando ele entrou na igreja lá, tinha 12, 15 pessoas. Ele disse: um dia eu vejo essa igreja com 200 membros, e muitos dos irmãos diziam: isso é difícil, mas ele perseverou, e a nossa igreja hoje tem quase 450 membros hoje, com as congregações. Hoje é a tua igreja cheia. Você vai lá no templo, sede, tem de 150 a 200 pessoas, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um diácono que frequenta aquela igreja, como tem vários outros irmãos que ali também participam. Hoje é uma igreja grande, tem seu conjunto, tem irmãos que já gravaram o CD, como o irmão Zé, irmão Renan, outros irmãos que vão gravar também, louvando a Jesus Cristo.
para a glória do nome dele. Então Deus faz dessa maneira. Basta que a gente seja fiel, honre a Deus e busque de todo o coração. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus continue com vocês, conosco, e que venhamos juntos, unidos, viver esse evangelho, esse santo evangelho que Jesus nos deu através da sua morte, que ele escreveu e deixou para que a gente vivesse o seu santo evangelho. Vamos praticar, irmão, vamos ser sinceros com ele, vamos amá-lo de todo o nosso coração, renunciando cada vez mais o mundo, o pecado, para que nós venhamos um dia estar na glória celestial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com nós, louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amados. Vamos louvar a vida, pois o irmão. Amém, Jesus. Dirija a Deus em oração. Amém. Vamos dar um hino aqui. E a glória do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa leitura, Paulo. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Abençoe teus servos que estão, Senhor Deus, cada um deles, em nome de Jesus. Que não seja glorificado, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com poder e glória, buscar sua igreja e dar a grande vitória. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com poder e glória, buscar sua igreja e dar a grande vitória. Jesus vem, irmão. Glória a Deus. E todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Quando o Filho do Homem vier sobre a nuvem com poder e glória, buscar sua igreja e dar a grande vitória. Glória. E todo olho verá, todo joelho se dobrará, Aleluia. e toda língua confessará. Ainda que o homem aceite e ficar, Jesus sempre foi e sempre será. Ainda que o mundo aceite ou deixe de aceitar, Jesus é o Rei e sempre será. Ainda que você aceite ou deixe de aceitar, Jesus sempre foi e sempre será. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com poder e glória, buscar sua igreja e dar a grande vitória. E todos olhos verão, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E todo olho verá, todo joelho se dobrará. Glória a Deus. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor da glória. E todo olho
toda língua confessará que Jesus é o Senhor da glória. Amém, Jesus. Agora e para ti. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Esse é o nosso Deus.